Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Nós vamos tratar hoje das inundações que estão ocorrendo nas cidades brasileiras, na Grande São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia. De repente, todas essas cidades ficaram embaixo d'água, algumas delas assim com mortes, com deslizamentos de terreno, uma tragédia. Essa tragédia, a gente deve acreditar à natureza, ao acaso, às políticas públicas, à gestão da cidade. Tem gente responsável por essa crise? Ou ela é um fenômeno do qual a gente não pode escapar? Para tratar dessas questões, a causa das inundações nas cidades, as causas, nós convidamos duas pessoas que trabalham com esse tema. A Luísa Deschamps, geógrafa. Muito obrigado, Luísa, por estar aqui com a gente. É um prazer contar com você. Ela é mestranda no programa de pós-graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na linha do Direito à Cidade, pesquisadora do Núcleo Interamericano de Direitos Humanos e do Grupo de Laboratório de Governo da UERJ. Ela tem trabalhado esses temas que nós vamos tratar hoje. Quero apresentar também para vocês a Vivi Japiaçu. Muito obrigado, Vivi, também por estar com a gente. A Vivi fez Ciências Ambientais, é doutora em Ciências Ambientais, é coordenadora do Núcleo de Inovação Pedagógica da Universidade Veiga de Almeida, onde também atua como professora de graduação e pós-graduação. É professora também do curso de Engenharia Civil no Centro Universitário Augusto Mota. Líder de grupos de pesquisa dedicados aos riscos de desastres, recursos hídricos, meio ambiente e saneamento. Ela também tem trabalhado esse tema com muito afinco e vai ajudar a gente a esclarecer o que está se passando. Muito bem. Olá. Muito bem. Para dar início à nossa conversa, eu vou pedir à Luísa que nos diga um pouco. Luísa, esses fenômenos que estão acontecendo hoje, essas inundações, elas são obras do acaso, de uma radicalização do clima, da incompetência da gestão municipal? A que se devem essas inundações, hein? Tão trágicas. Olá. Então, na verdade, a grande questão de lidar com as inundações e os outros desastres ditos naturais é que justamente é um conjunto de fatores que levam. Não tem como apontar um único culpado. A gente realmente está tendo um aumento, uma concentração das chuvas, um aumento dos eventos extremos em função da mudança climática, que a gente sente o efeito local assim. Mas, ao mesmo tempo, tem toda uma questão de política urbana, de como que a cidade se organiza, de todo esse processo de asfaltamento, cimento e diminuição das superfícies de drenagem nas cidades, junto com uma quantidade de chuva muito acima do histórico que aquele lugar estava acostumado a receber. Então, você junta dois fatores que criam essa bomba, criam essas situações que a gente tem visto na Grande São Paulo, no estado de Minas, na Bahia, mas que a gente também acompanha muitas vezes na cidade do Rio de Janeiro, que é onde eu estudo e é o meu objeto de pesquisa. Uhum. Não é novidade esse tipo de evento, esse tipo de situação, mas estão se tornando cada vez mais frequentes e as chuvas estão cada vez mais concentradas. Vivi, como é que as cidades se preparam para enfrentar as enchentes? Como é isso, hein? Olha, Silvio, as cidades elas têm que trabalhar a questão dos riscos de desastres como um todo e das inundações em todas as suas tipologias, trabalhando com as políticas públicas de forma articulada. Então, quando a gente pensa nas consequências das chuvas extremas, né, em ambientes que são muito urbanizados, a gente tem que pensar que, na medida em que vamos urbanizando os espaços e criando cidades, impermeabilizando, né, o chão que antes era solo, que a água conseguia penetrar,
nós temos que trabalhar, sim, com medidas compensatórias, de modo que essa água que não consegue mais entrar no solo possa seguir um caminho que não cause as consequências que nós observamos. Então, dependendo do tipo de inundação, essa estratégia vai ser diferente, né? Então, se a gente está falando de alagamento, que é um tipo de inundação que decorre da incapacidade do sistema de drenagem suportar esse volume de água e drená-lo, né, para o devido local, nós precisamos implementar sistemas de drenagem que deem conta do volume de água que é gerado nessa cidade, né, considerando tanto os volumes de chuva, mas também essa evolução da ocupação do território. Se estamos falando de enchentes, que estão mais relacionadas às enchentes e inundações, né, com a elevação do nível dos rios, precisamos seguir o que a legislação preconiza, de evitar a ocupação desses rios. Nós temos o Código Florestal, né, que estabelece essas margens de rios como áreas de preservação permanente, ou seja, áreas onde não deveria ser ocupado, né, e trabalhar também com a conscientização da população e com as políticas de planejamento urbano muito integradas com as questões ambientais. Então, o desafio é grande. E, por outro lado, né, isso aí a gente está falando da prevenção, né? Mas, por outro lado, também em prevenção, mas em proteção e preparação, nós temos a Defesa Civil articulada com todos esses órgãos de gestão de resíduos, órgãos que fazem o monitoramento meteorológico, se articulando, conversando e trabalhando com dados. Isso é fundamental, que tenhamos dados, que tenhamos estações de monitoramento, que tenhamos a população colaborando e equipes multidisciplinares se preparando para estabelecer protocolos para lidar com isso. Eu acho que a gente tem que dividir essa discussão em duas partes, né? A prevenção, né, e o cuidado depois que o desastre ocorre. Quer dizer, com relação à prevenção, eu queria entender, Luísa, existe alguma medida possível, preventiva, para evitar esses desastres que estão acontecendo nas cidades? Existem alguns tipos de medidas, mas principalmente a parte de planejamento, como a Viviane pontuou, mas que em áreas já ocupadas e já densamente ocupadas é um processo cada vez mais difícil. Então, planejar a expansão urbana é uma medida de prevenção, mas também pensar em como aumentar, no caso das inundações, as superfícies de drenagem ou diminuir a capacidade de enchente do rio naquela localidade. E isso você faz, uma das soluções, um dos caminhos, em soluções baseadas na natureza. Pensar em como seria, parte da ideia de como seria aquele ambiente se não tivesse urbanizado e quais desses mecanismos naturais de absorção de água a gente consegue reproduzir nesse ambiente. Podem ser áreas, a gente tem no Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo, a história dos piscinões, para reter isso, mas também aumentar a superfície de entrada de água mesmo, seja em parques que tenham áreas, campos de futebol e coisas que podem ser usadas para o lazer da população em situações que não estão tendo aquela chuva muito grande, mas que também são áreas que podem ser áreas para absorver, se você criar camadas com planejamento, engenharia, pode ser um jeito de absorver parte dessa água em excesso que está caindo naquele lugar. Tá, mas Vivi, deixa eu entrar com você com o seguinte, né? Nós temos um profundo cenário de desigualdade nas cidades, né? Quer dizer, esses lugares que deveriam ser preservados para que se mantivesse as beiras dos córregos, os morros, né? Para que a gente tivesse mecanismos, vamos dizer assim, de apresentar uma política de prevenção, eles estão ocupados porque não tem para onde o pobre ir, né? Como é que faz? Olha, essa é uma colocação muito importante, né, que a gente não pode ignorar. Então, não se pode negar a realidade, né? Então, não adianta a gente ficar só no campo conceitual, no campo da legislação, como deveria ser diante da cidade que está estabelecida. Então, a desigualdade social, ela é uma realidade e que muitas vezes inviabiliza o que seria o ideal, né? O prevenir, o impedir a ocupação dessas áreas. Então, não só no Brasil, mas pelo mundo, isso já é uma questão que vem sendo abordada, não só por questão de desigualdade social, mas em algumas áreas por questão de valor mesmo de determinados terrenos, e a gente tem pensado muito também pelo caminho da adaptação, né? Inclusive no contexto das mudanças climáticas que tendem a intensificar ainda mais esses eventos.
Então, para além das soluções baseadas na natureza, como citou a Luísa, né, a gente em São Paulo já está com um planejamento de implementar vários jardins de chuva. No Rio, a gente está fazendo teste, inclusive o nosso projeto Que Chuva é Essa, lá na Universidade Veiga de Almeida, está colaborando com a prefeitura, fazendo monitoramento de um primeiro jardim experimental, né? A gente precisa envolver a população nisso e precisa entender que em determinadas localidades não dá para a gente simplesmente negar ou tirar todas as pessoas de lá diante da dimensão que se tomou, né? E isso tem a ver também com questões de políticas públicas que não deram conta, né, de desempenhar seu papel, inclusive em habitação. Então, pensar em como essas pessoas, né, vão poder adaptar as suas edificações, as suas residências, e como que o poder público pode dar suporte a isso, estabelecendo rotas de fuga seguras, instalando as sirenes para avisar, né, caso tenhamos um risco iminente, fazendo simulados para que essa população esteja preparada e compreenda para onde deve se deslocar, ou quem deve acionar, ou quem eles devem escutar nessas ocasiões. Então, muitas vezes, quando a gente já tem um risco estabelecido, a gente não consegue mais falar tanto em prevenção, mas sim em preparação e resposta diante do evento acontecendo. As prefeituras estão fazendo isso, hein? O que vocês acham disso? Elas estão... Hein, Luísa? Você percebe que as prefeituras estão sensíveis a esse tipo de nova crise que está desenhada, ou elas ainda não estão preparadas? Acho que as prefeituras estão, sim, sensíveis, porque elas estão sentindo os efeitos, como a gente está vendo que está acontecendo em todas essas cidades agora. A questão é que as prefeituras estão em diferentes graus de preparação para isso, e não é uma tarefa simples. Não dá para achar que é uma coisa que a gente vai resolver de hoje para amanhã. Uma coisa muito importante é que nessa articulação para resposta e para adaptação, que tenha um canal de comunicação efetivo com as pessoas que moram nessas localidades. E não adianta chegar uma ordem ou alguém de cima para baixo falando que elas precisam sair, que elas precisam ir para algum outro lugar, porque senão você já não gera, elas não conseguem nem compreender, muitas vezes, a necessidade, antes que o evento ocorra, porque depois que acontece, a gente sabe que é muito doído, muito sofrido, gera inclusive perdas de vidas, mas que alguém que consiga comunicar e explicar a importância daquilo e quanto aquilo é importante para a segurança dela e das pessoas do seu entorno. O fato de ter ausência de saneamento básico nessas áreas mais críticas que estão sendo atingidas, isso conta? Isso também é um fator de desestabilização ou não? Sim, né? É importante lembrar que, pela legislação brasileira, a questão da drenagem e do manejo de águas pluviais, ou seja, essas águas da chuva, também está contemplada, né, dentro do saneamento básico. Então, vamos pensar, né, sobre saneamento básico. Então, eu sou doutora em ciências ambientais, mas sou engenheira ambiental, né? Então, a gente pensar pela perspectiva, sim, da questão da infraestrutura, que nós temos aí um déficit enorme no Brasil, que temos que correr atrás desse prejuízo, né, que já deveria ter sido superado. Então, a questão da gente ter essa camada do saneamento básico, sabe, é a que menos se fala, porque é aquela que aparece quando acontecem os desastres, que geralmente ocorrem nesse período das chuvas mais intensas no Sudeste, né, que é o período do verão, ali, final da primavera, início do outono, né, novembro, ali até março, até abril. Então, os outros eixos, que são o esgotamento sanitário, o abastecimento de água e resíduos sólidos, são muito evidentes, porque no dia a dia a gente precisa disso, né, a gente sente os impactos da falta desses serviços. Então, primeiro toda a população compreenda que é fundamental que haja investimento que cobre também isso, né, principalmente em anos de eleição, em momentos em que a gente pode cobrar dos eleitos, daqueles que têm suas devidas competências para lidar com essa questão. Isso é uma competência, inclusive, da prefeitura, então a prefeitura, pela Constituição, né, deve prestar esse serviço, podendo, inclusive, conceder, né, o serviço, mas a gente precisa entender que isso é fundamental e tem que ser cobrado, né? Então, e além disso, o problema do saneamento em outros eixos, como, por exemplo, falta de uma rede de coleta de esgoto, faz com que, muitas vezes, o esgoto vá
para essa rede de drenagem se acumule, né, aumentando ainda mais o volume que é coletado, né? Então, a gente tem várias camadas de problema que precisam ser trabalhadas, e isso demanda investimento, se a gente for pensar na infraestrutura, mas a gente tem que abrir os olhos para a necessidade de integração dessas medidas estruturais, essas obras pesadas de engenharia hidráulica, né, com o que a Luísa pontuou das soluções baseadas na natureza, e principalmente com o envolvimento da população no pensar, no executar e no manter essas questões, né? Não jogando lixo na rua para não entupir bueiro, entendendo, né, que sempre que possível deve se evitar estar na margem do rio, ou que se está lá, ele está instalado numa área de risco, precisa ficar atento. É delicado, mas é preciso atuar. Eu não entendo muito disso, né? Mas eu imagino que, por exemplo, a limpeza regular dos bueiros seja uma coisa importante. Acho que tem outras políticas que podem ser também atribuídas a isso. Mas a questão do saneamento, quer dizer, a gente paga a água, mas paga a taxa do esgoto também, né? Mesmo no lugar onde não tem. E isso não é cobrado, não é verdade? Olha, essa questão da taxa do esgoto, né, até gera, já vi casos, inclusive, nos municípios onde é cobrado, né, pela concessionária e o serviço não é oferecido, já vi empresas, né, conseguirem, inclusive, ganhar na justiça o direito de não pagar, né, afinal de contas, não está sendo prestado. Agora, a gente ainda tem uma política de que é muito essa concessão e a concessionária que cobra, embora a legislação tenha sido reformulada com a possibilidade de cobrança de taxas, né, municipais. Isso ainda é muito pouco feito, e a gente está vendo alguns municípios começarem a cobrar para resíduo, né, mas isso ainda está mudando esse formato, a gente ainda não tem. Essa cobrança de taxa, às vezes, né, diretamente específica do serviço, às vezes tem uma função aí de educação, de conscientização, de abrir os olhos para a problemática, que pode ser interessante, né, desde que não seja abusivo. Então, a gente, agora, nos impostos, de maneira geral, deveria estar incluído, né, a prestação de serviços que cabem ao município, isso é fato. Eu tinha entendido que a conta de água vem com a taxa do esgoto, né? Quer dizer... A nossa vem. Né? E aí se estima, por estimativa. Então, a gente não tem uma medição do quanto sai de esgoto de casa, né? A gente tem o hidrômetro que mede qual é a vazão que está de entrada de água, e se pressupõe que 50%, né, na conta, se divide 50% de água e 50% de esgoto, pressupondo que você vai lançar no esgoto tudo que você teve de entrada de água, porque as perdas são mínimas. No caso, por exemplo, de uma inundação que faz com que as famílias, como está acontecendo agora, percam as suas coisas, os seus móveis, os seus utensílios, as suas roupas, isso não pode ser responsabilizado contra a concessionária que está gerindo o esgoto naquela área? Não pode ser cobrada uma indenização deles? Olha, pela concessionária de esgoto, eu creio que não, porque a atribuição é da prefeitura, né? Agora, eu já vi, inclusive, alguns, né, especialistas em direito falando em algumas situações de que cabe sim recorrer à prefeitura, porque ela deveria, né, prestar esse serviço. Mas, por outro lado, se você estiver ocupando uma área irregular, né, não estiver regularizado diante da prefeitura, não funciona. Mas acho que a Luísa talvez tenha algo a falar sobre isso, que ela transita mais no campo do direito, né, Luísa? Então, a questão junto à concessionária de água e esgoto é porque muitas vezes a água pluvial, que é a água da chuva, não está dentro da concessão a gestão dessa água. Isso está direto como responsabilidade da prefeitura. Então, como vai acabar sendo um conjunto dos dois fatores, é difícil fazer esse nexo para responsabilizar a concessionária. Mas e como a Viviane falou, geralmente quem mais precisa desse tipo de reparação pecuniária é quem está numa situação de irregularidade de terreno, irregularidade da propriedade, e aí fica difícil você, por esse caminho, ter esse tipo de retorno financeiro. O que existem são outros tipos de ajuda e retornos financeiros que podem ser dados nessas situações. Uma delas é o saque do FGTS, que, embora as pessoas já possam ter sacado por outras razões, sendo decretado o estado de calamidade, de emergência, a Caixa Econômica ela libera para a população daquele local o saque do FGTS. Então, é um dinheiro que pode ajudar nesse processo de reconstrução de cada família. Uhum. Mas é um dinheiro dele, dela, sim, né? É o dinheiro família. Dele, exatamente. Não é uma coisa... dinheiro público para indenizar. E aí são feitas, em cada lugar tem questões de aluguel social, dependendo de quanto for a perda de moradia, se foi totalmente
destruído, mas, de fato, não são coisas tão rápidas. E como tem um volume, muitas vezes acontece uma coisa, desloca muitas pessoas ao mesmo tempo, é uma coisa que acaba criando uma competição entre elas para ver quem vai conseguir esse dinheiro. E muitas vezes em diferentes prefeituras, porque acontece na bacia hidrográfica que passa por mais de um município e você gera esse tipo de disputa. Você ia falar, Levi? Eu acho que eu ia falar que nesse contexto entra também a questão do seguro, né? E aí, de novo, dificilmente isso vai se aplicar nas casas que estão irregulares, mas é uma questão também que se tem discutido, né? A questão de como que funcionariam os seguros no contexto dos desastres. No Brasil é algo ainda que está em discussão e pensar, mas em alguns países existem já estratégias pensando, digamos que, em dividir o risco com a população. Então, tem diferentes estratégias. Tem país que o seguro, cada um paga um preço em função do risco da localidade que ele mora, e isso, sem dúvida alguma, penaliza ainda mais quem já está em área de vulnerabilidade, por questões de não ter acesso a direitos básicos, e às políticas públicas. E tem países, como a França, por exemplo, ela compartilha esse risco. Então, todo mundo que tem um seguro de automóvel, por exemplo, a parcela daquele seguro vai para um fundo nacional que, então, é utilizado para casos como esses de desastres emergentes, para que as prefeituras possam acessar e contribuir com essa população que foi afetada. Então, tem que se pensar em que estratégia funciona melhor, E, principalmente, a gente tem que tomar muito cuidado para não trazer legislações e instrumentos urbanísticos ou instrumentos de políticas públicas que tenham boas intenções no papel, mas que, no final, vão penalizar ainda mais quem já sofre as consequências das desigualdades sociais. Um cuidado que a gente precisa tomar quando a gente está pensando em legislação de outros lugares é que a gente vive num país federal, que tem os estados e que esses estados têm autonomia, determinadas, inclusive, em questões de impostos diferentes. Eles têm autonomia para determinar valores e percentuais diferentes. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de dividir o custo com um ente público, de olhar com um país, por exemplo, com a França, que é um estado unitário, e trazer direto esse caso para o Brasil. A gente tem que tomar cuidado quando a gente vai ver. A gente tem que ver, sim, os casos de sucesso para que a gente possa pensar como se aplica, mas a gente tem que tomar cuidado com essas transferências diretas, senão a gente pode criar essa ilusão de que vai resolver tudo e gera mais problemas. Com certeza. E sempre olhando que a gente tem essa realidade que você falou, que é de extrema desigualdade social e que isso não pode ser negado, tem que ser considerado em qualquer política pública pensada para o nosso país, cidades e estados. Bom, em termos de planejamento urbano, eu queria que a gente fechasse esse momento de conversa, que é o antes do desastre, Quer dizer, com um elenco, vamos dizer assim, apontando o que precisa um planejamento urbano levar em conta para que a gente não tenha essas inundações nessa magnitude. Eu acho que vocês duas podiam falar alguma coisa, cada uma. Eu acho que... Oi, desculpa. Bom, primeiro, e aí acho que a Luísa vai falar bem sobre isso também, do olhar dela de geógrafa, mas acho que algo que é muito sensível, que já vem acontecendo desde aqueles grandes desastres que tivemos na região serrana em 2011, e no Nordeste em 2010, agora a gente teve um janeiro também bem complicado, em várias localidades do país, é a questão do mapeamento. Então, primeiro, eu preciso saber onde é que estão esses riscos, para saber para onde eu vou olhar com mais cuidado, onde que precisam ser alocados os recursos, já que a gente não tem recurso disponível para sair fazendo obras ou intervenções, em todas as áreas que possam estar sobre qualquer vulnerabilidade, Então, existem áreas mais suscetíveis a determinados fenômenos naturais, como deslizamentos e inundações, E isso, o CPRM, que é o Serviço Geológico Nacional, fez um grande mapeamento dos municípios da suscetibilidade, Agora, são várias camadas que resultam no risco. Então, suscetibilidade, a gente precisa depois olhar o quê? Qual é a situação de ocupação, qual é a população que está ali, como é que ela consegue lidar com isso. Tudo isso vai se combinando para a gente entender o nível de risco e aí, sim, entender como é que essas localidades estão ou não preparadas para lidar com tudo isso. E aí, depois, a partir desses mapeamentos, é que os planos municipais e estaduais precisam ser desenvolvidos, de resíduos sólidos, de riscos, de urbanização, o plano diretor, todos esses instrumentos precisam estar alinhados com a realidade de riscos de desastres da localidade. Você quer continuar, Luísa? Não, é basicamente isso. Você precisa juntar elementos
a gente precisa de mais comunicação também entre as diferentes esferas. Por exemplo, esse mapeamento que a Viane falou do CPRM e outras coisas, eles precisam ser traduzidos para uma realidade local e que você tem que juntar com esses outros elementos. A qualidade da informação e não ter um retrabalho em refazer informações que já estão disponíveis é um ponto primordial para a gente pensar num planejamento que possa prevenir e, na ocorrência desses eventos, diminuir os impactos. Eu tô entendendo pelo que vocês estão falando que, por exemplo, precisa aumentar a área verde nas cidades, né? Precisa desimpermeabilizar a cidade, né? Sim. Tirar o asfalto, botar bloquete, alguma coisa assim que ajude a penetração da água, eventualmente fazer algum piscinão, não é? Quer dizer, o que mais que está... Uma coisa que tem começado a aparecer é que a gente tem nas grandes cidades muitos rios represados e cobertos. Reabrir esses rios para eles poderem circular mais livremente, por assim dizer, para poder também ajudar nesse escoamento de água. Essa seria uma outra coisa que tem se feito. Mas é isso. E cuidar do planejamento do crescimento, desse espraiamento urbano, tentar fazer isso da maneira mais planejada possível. Eu sei que a cidade grande no Brasil, principalmente, ela se faz e depois a gente vê o que dá para consertar. Geralmente, historicamente, tem sido assim. E tentar pensar em estratégias talvez mais simples para minimizar essa tarefa que vem depois. A gente tem que ter esse olhar, né, que as questões da água não se dão nessa escala desse recorte administrativo de município, né? Então, a água, ela drena e ela vai se acumular, né, e ela vai se movimentar ali em função do recorte que a gente diz que é a bacia hidrográfica, né? Então, é um recorte territorial diferente, existem os comitês de bacia que olham para isso, e acho que falta muitas vezes se pensar sobre a escala da bacia hidrográfica, tá? Que isso é fundamental. Porque senão o município resolve, na verdade, o que ele está fazendo é jogar o problema para o município que está na frente, né? A jusante que a gente está falando. E se a gente já tem tantas áreas consolidadas, nós podemos, pensando sobre a perspectiva da bacia hidrográfica e da drenagem da água nessa escala, olhar a montante, ou seja, antes daqueles pontos extremamente ocupados, onde é que a gente pode criar essas áreas, onde a gente dá espaço para a água passar, né? Então, essas áreas verdes, essas áreas onde vão acumular água sem causar danos e prejuízos, para que essa água vá sendo retida ao longo do caminho e não chegue em grande volume, com grande velocidade, né? Lá onde a gente tem as pessoas morando. E, claro, trabalhando de forma estratégica e preventiva, né, e lidando como for possível com os riscos já instalados, mas sem, né, porque são tantos que a gente às vezes fica até atribulado olhando para isso, mas sem deixar de evitar que novos riscos se instalem. Isso também é um problema, né? A gente já sempre enxugando o gelo, né? Tem tanto problema para a gente resolver e novas áreas de risco se instalando o tempo todo. Então, são duas questões que têm que ser olhadas com muito cuidado, pensando sobre a perspectiva, sim, da infraestrutura de engenharia, mas não olhando só para isso, que também é algo que a gente tem que superar. A gente ainda tem muitos engenheiros e muitos gestores públicos que têm essa visão, né, de impermeabilizar, de fazer piscinão, que muitas vezes são necessários diante da dimensão do problema, mas a gente precisa articular tudo isso com renaturalização do rio e abrir novas áreas verdes, como a Luísa estava falando, para que nós possamos, né, gerar cada vez menos problemas. Sem contar que isso tem várias vantagens, né? De melhorar o ambiente, de valorizar determinadas áreas, e saindo da pandemia, e todo mundo viu que a necessidade de estar, né, com espaços verdes para de convivência, de circulação e de exercício é fundamental para a saúde física e mental. Então, isso também é uma camada. Para essa atuação regional, que vai além das fronteiras do município, existe já uma figura do consórcio intermunicipal, não é? Que pega e administra bacias hidrográficas, não é isso? Flávia, como é que você acha isso, Luísa? A figura do consórcio, geralmente, ela está vinculada à prestação de algum tipo de serviço. Então, você acaba tendo consórcios para ver a questão da bacia, mas muitas vezes voltado só para abastecimento de água. Então, tem que trazer essa parceria para outras esferas. Uma outra figura que a gente tem nas regiões metropolitanas é a própria região metropolitana, que teve o Estatuto da Metrópole, relativamente recente, e que pensa em instituir mais uma camada de discussão nessa divisão
Estado, município. Você institui uma camada em que todos os municípios que fazem parte daquela região metropolitana podem dialogar e debater e pensar numa solução conjunta, o que é essencial. Nós temos algum caso que acontece assim? Não, na verdade, é porque as regiões metropolitanas, nesse modelo novo, elas estão sendo instauradas agora. Então, a gente está ainda muito engatinhando. Então, a gente não tem um exemplo de o que foi discutido e já foi implementado. A gente tem, por exemplo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente tem a etapa de discussão no momento, mas a gente não tem ainda essa etapa de implementação porque é um processo muito recente. Vamos pensar agora o depois, né? Choveu, sei lá, 200 milímetros numa cidade em poucas horas, tem uma inundação, né? Isso já é previsível. Nós sabemos que vai acontecer o ano que vem, que vai acontecer o outro ano, como aconteceu hoje, ou talvez até pior, né? O que as prefeituras têm que fazer para se preparar? Olha, para começar, determinados volumes, né, quando a gente tem um volume muito extremo, assim, quando a gente toma a decisão de implementar uma infraestrutura ou estabelecer protocolos para lidar com determinado evento, a gente assume até onde é o risco aceitável, né? Então, eventos muito extremos, a gente às vezes não consegue, inclusive, né, tem que tomar a decisão de que vai ter que lidar com o que é possível, mas que não dá para estar preparado para qualquer volume de chuva, né? Isso é impossível. Então, o que a gente chama do tempo de recorrência, né? Vou trabalhar com uma chuva que acontece a cada 100 anos, 50, 25, e isso depende do tipo de infraestrutura de drenagem que a gente vai implementar. Agora, os municípios, e muitos deles já estão se organizando assim, São Paulo já tem, Rio de Janeiro, Salvador, que são os centros de operação, né? E esses centros de operação são centros, muitas vezes, com alta tecnologia, totalmente, né, equipados para quê? Para poderem monitorar a cidade, com câmeras, com sensores, né, com os pluviômetros, para poder ficar ali monitorando as áreas mais críticas, se comunicando com os órgãos envolvidos, né, e trabalhando com camadas de informação que entram muitas vezes por solicitação da população, né, ou pelos outros órgãos que acionam. Então, esses centros de operação que permitem centralizar ali a gestão do evento, né, e visualizar e se comunicar com muita facilidade, são fundamentais. O Rio de Janeiro estabeleceu, né, depois dos eventos de 2010, São Paulo tem, e eu acho que esse é o caminho. Só que a gente sabe também que muitos municípios não têm recursos para isso. Então, por vezes, os estados também poderiam entrar aí colaborando e, sobretudo, fornecendo recursos, mesmo que temporariamente, nessas situações, para os municípios de menor porte, né? Nós temos municípios que são deficitários, né? O dinheiro que eles arrecadam não dá conta nem dos custos habituais, que dirá de eventos extremos. Pois é. Luiz, eu estou pensando assim nos orçamentos municipais, né? Eles não tinham que ter mais dinheiro para atender às emergências? Não tem que aumentar o corpo de bombeiros, por exemplo, os equipamentos de salvamento? Não tem que se adaptar novamente para uma realidade mais dura? É uma possibilidade, mas, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, que foi o exemplo que você deu, é um órgão estadual. Então, que ele atua nos municípios, mas é um órgão estadual. Então, seria a verba do Estado. Talvez teria que pensar em, baseados nesse planejamento, nesse cenário de riscos, redistribuição desse órgão, aumentar o efetivo nas áreas que têm sido historicamente ou recentemente mais atingidas. Mas a principal coisa é também treinamento desses profissionais. O órgão que responde também, para além do Corpo de Bombeiros, e que tem órgão municipal, é a Defesa Civil, que tem um órgão que existe nas 3 camadas federativas, né? No município, no estado e a gente tem a Defesa Civil Nacional. Então, tem que pensar também no treinamento em todas essas esferas, especialmente em quem está lá na ponta, que é algo que tem começado a acontecer de uma forma mais sistemática recentemente, tem treinamento até sendo feito online, para a pessoa primeiro entender a questão das atribuições, entender como funciona a lógica de um desastre, como são essas etapas que a gente tem discutido aqui, que tem a etapa da prevenção e tem a etapa da resposta, esse tipo de caminho. Mas a gente tem uma questão de que muitas vezes a gente também tem a questão do orçamento, que ele é destinado e ele não, por inúmeras questões, ele não é efetivado. Então, a gente está falando de 2 questões diferentes. Que é a história de que realmente para o pobre o orçamento não chega, né? Uma coisa muito impressionante isso, porque mesmo
as informações que a gente tem de prevenção de enchentes, o governo do estado de São Paulo deixou a meio caminho o orçamento previsto, né? Não chegou a repassar esse orçamento diretamente na sua integralidade, né, para o atendimento dessas urgências, né? E acontece também de muitas, né, a questão não só da capacitação da Defesa Civil, como a Luísa falou, né, que a Defesa Civil Nacional tem trabalhado muito nisso, mas a questão também de valorização desses profissionais. Então a gente vê, né, de ter um quadro permanente, porque muitas vezes essas secretarias municipais, principalmente, né, que no município a gente sente mais esses poderes locais, elas mudam, né? Então você não tem um funcionário efetivo da Defesa Civil, é alguém que vem de outra secretaria, ou é um cargo de confiança de alguém que nem é servidor, e aí mudou o governo, muda todo mundo, você não tem, né? Você encontra um cenário aí de pessoas que não conhecem nenhum desses instrumentos e tem que passar por tudo novamente. Então, com a Política Nacional de Defesa Civil, de Proteção e Defesa Civil de 2012, né, que foi uma reestruturação a partir dos grandes eventos, já veio essa necessidade, ela estabelece essa necessidade de se criar, né, uma secretaria que cuide dessa pasta, e inclusive como uma necessidade para receber determinados recursos, né? E a gente precisa desses profissionais valorizados, uma carreira, né, para que a gente possa ter profissionais com conhecimento do território, não só da parte técnica, né, e que já estejam acostumados a lidar com aquilo. Isso é fundamental, né? Além disso, também, instrumentalização para eles. Precisa ter veículo, precisa ter equipamento, precisa ter API, né? Não pode trabalhar diante de uma situação precária quem está indo salvar a vida das pessoas. Nós estamos falando principalmente das regiões metropolitanas, não é? Região metropolitana não é competência do governo do estado? Como é que é isso? Não, região metropolitana, ela é instaurada pelo governo do estado, mas ela é uma instância à parte. Na verdade, você tem o governo do estado, que cuida do estado como um todo, e você tem os municípios envolvidos nessa região metropolitana. Você tem uma instância de deliberação e de indicações de caminhos de parcerias a serem feitas, mas você mantém aquela divisão estado, município e país. Você não tem uma coisa que seja... A responsabilidade do estado é como um todo, ela não é dividida especificamente para a região metropolitana. Mas as crises de inundação e de deslizamento e tal estão se dando nas regiões metropolitanas. Sim, né? Mas não só nas regiões metropolitanas, né? Que agora a gente está no momento que de fato está acontecendo em várias regiões metropolitanas. Mas principalmente a questão das enchentes que estão relacionadas aos rios, muitas vezes acontecem em municípios menores. E aí gera toda essa questão que a Viviane está falando da Secretaria Local de Defesa Civil e da falta de valorização da profissão, falta de recursos, falta de veículo, EPI, e para poder responder mesmo. Quando acontece lá no nosso país, que a gente tem, né, a questão mesmo do isolamento de determinadas áreas, a dificuldade de acesso lá, tem muita questão da inundação também, porque eles têm um regime de chuva diferente daqui a um período chuvoso mais longo, né? Então, eles também sofrem bastante no nosso país com isso. E a gente não pode esquecer também, porque aqui, na lógica, a gente está no momento em que está vivenciando as consequências das chuvas fortes, mas que as secas e os episódios de escassez hídrica também são tipos de desastres importantes, né, que afetam uma boa parte aí do centro-oeste, do nordeste, né, e que precisam ser consideradas também, porque também são atribuições de todos esses agentes que nós estamos falando. Vivi, eu acho que o teu som está um pouco distorcido agora. Mudou de padrão aí? Não mudei. Vou tentar falar mais perto. Tá bom. Gente, quer dizer, eu tô ouvindo vocês, eu estou assim, chegando à conclusão de que não há muito o que se fazer nesse momento. E eu fico pensando assim, bom, se governos não estão atuando como devem, o que cabe à sociedade civil nesse momento, né? Porque é ela que vai definir os novos governantes, é ela que tem capacidade de pressionar os governos para mudarem suas políticas. O que vocês entendem que é o papel da sociedade civil nesse cenário assim? Tem que ter coisas concretas, reivindicar? Como é que é? Eu acho que exercer sua cidadania em diversos aspectos, né? Na hora de votar, considerar isso, a gente precisa fazer com que os candidatos, né, e os políticos entendam que essa é uma pauta importante, tá? E que... começou a chover aqui, acho que era por isso que estava falhando aí.
Mas eles precisam entender que essa é uma pauta importante, as pessoas também precisam aprender a cobrar isso. Por outro lado, exercer a sua cidadania e não contribuir para que esses eventos sejam ainda mais críticos, jogando lixo nos rios, nos bueiros, né? Colocando o que não deveria nos locais, na rede de drenagem, mas também, aí mais uma camada, saber escutar as recomendações. Então, fiquem atentos, sigam a Defesa Civil local, né, e os órgãos locais nas redes sociais, no site, sigam as orientações que são colocadas, né, não resistam a sair de casa no momento em que é apontada essa necessidade, porque se há um movimento de evacuação de uma determinada área, é porque há um risco concreto ali e que há essa necessidade para salvar as vidas. Então, isso é algo delicado, né? Porque quando começa a chover, o que a gente quer? A gente quer chegar em casa, que é o nosso lugar seguro, né? Onde a gente se sente ali protegido de todas as questões. E muitas vezes, para quem está vivendo nessas áreas mais vulneráveis, a casa, que é o lugar onde ela se sente segura, é justamente onde ela vai estar colocando a vida em risco. Então, ouvir as recomendações, segui-las, e, como sempre, como a gente tem visto, o brasileiro muitas vezes dar exemplo, né? Quando as questões acontecem, nos unimos para ter uma rede de solidariedade mesmo, porque assim, no mundo todo, quando os eventos são muito extremos, não há governo que dê conta e a gente precisa se ajudar, né? Entender que isso faz parte da humanidade, todos nós. A Vivi está falando dos comportamentos das pessoas. Eu acho que está correto, eu acho que é uma boa indicação. Eu queria pensar, junto com a Luísa, a perspectiva das representações coletivas da sociedade. Que papel que elas têm nesse novo cenário? Elas têm um papel de ajudar a construir esses planos de governo, tanto na parte de cobrança, que pode ser feita pelos esses coletivos também, e devem ser feitas, principalmente os coletivos que atuam em áreas específicas, tanto locais ou com eixos temáticos, e devem cobrar que esses planos sejam feitos, que esses planos sejam executados, que na hora da resposta a esses eventos ela seja feita da melhor maneira possível, que tenha a disponibilização dos recursos, tenha a disponibilização dos veículos para fazer o resgate dessas pessoas. Elas podem atuar também nessa parte de conscientização coletiva, de conscientização da necessidade, por exemplo, com a Viviane sair de casa, trabalhar em todas essas etapas, mas o que eu acho que, enquanto coletivos da sociedade civil, elas têm muito mais força do que o indivíduo, é nessa cobrança, nessa participação como consultoria, no sentido de participar, de fiscalizar os planos que estão sendo feitos para que eles sejam os melhores possíveis para aquela localidade. Outra coisa importante também, né, Luiz, é que nós, moradores, mais do que ninguém, sabemos da realidade da nossa rua, do nosso bairro, e muitas vezes nós caímos num campo, né, de apenas reclamar para nós mesmos e entre nós, e não fazermos o acionamento oficial das instituições. Então, é preciso reclamar oficialmente para a prefeitura, colocar. Então, eu acho que essas associações, né, esses grupos coletivos, têm uma força e um papel importante nisso, né, de reunir essas prioridades, esses principais problemas que são vivenciados no dia a dia pela população e levar isso até as instâncias devidas, né? Reclamar com a prefeitura ou com a subprefeitura, né? Entender onde é que ela pode apoiar, articular para ver como é que ela consegue mobilizar a população também a compreender e a receber essas informações. Então, a gente precisa também, né, dessa participação ativa. Em algumas localidades isso já acontece, né, mais naturalmente, principalmente devido ao histórico que eles vivenciam, mas em que muitas regiões, bairros, né, e cidades, a gente ainda tem isso muito tímido no Brasil. É preciso que a população se aproprie disso tudo. Claro, a gente sabe que entra de novo a questão da desigualdade social, né, de gente que acorda muito cedo, chega muito tarde em casa por conta de ter que sustentar a casa, mas, em alguma medida, quem tem esse tempo disponível e quem pode, de alguma maneira, ajudar para que essas pessoas também tenham voz, isso é fundamental. Eu também acho fundamental, né? E acho que, de alguma maneira, quer dizer, a gente está percebendo essas coisas também por trabalhos como o de vocês, que estão fazendo pesquisa nessa área, né? Quer dizer, em breves palavras, o que a pesquisa de vocês está trazendo como resultado? Tá bom. Eu fiz o meu doutorado, né, o meu mestrado, ambos na UERJ. No mestrado, eu olhei mais para os riscos que a gente chama de tecnológicos, né, associados a produtos perigosos e tudo mais, para abastecimento de água, inclusive. Mas no doutorado, eu mergulhei mais nessa questão que a gente está discutindo, né, políticas públicas para redução de riscos. E aí,
uma coisa que foi identificada foi algo até que a Luísa pontuou aqui, que é essa sobreposição, muitas vezes, de atribuição. Então, a legislação, às vezes, ela coloca que é atribuição do governo federal, estadual e municipal, e aí acaba que ninguém faz, né? Ou todo mundo faz, mas cada um seguindo uma metodologia, seguindo um critério diferente. Então, é preciso, assim, embora exista, né, uma diversidade muito grande de situações, é preciso uma maior conversa mesmo. Então, essa falta de comunicação e sobreposição de atribuições é algo que aparece. Por outro lado, a pesquisa que eu realizo hoje com o projeto Chuva é Essa na Veiga de Almeida, ela tem a ver com outras questões, que é justamente como é que as soluções baseadas na natureza podem contribuir para isso, com o monitoramento de ângulo de chuva, né, mostrando que isso sim é efetivo, e buscando quantificar esses benefícios, porque isso é uma questão, né? Enquanto a gente não consegue quantificar e monetizar esses benefícios, é difícil convencer o poder público e até a população da importância disso. E, por fim, né, também com o Chuva é Essa, a gente faz o que a gente chama de divulgação científica, que é o quê? Que é justamente trazer para a população uma linguagem acessível todas essas questões que a gente está conversando aqui. Muito bom. Luísa, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, ele passa muito rápido. Eu queria pedir para você também que nos trouxesse um pouco do resultado das suas pesquisas, do seu trabalho, antes da gente concluir o nosso papo aqui. Então, a minha pesquisa está pautada na resiliência urbana, na gestão das cidades frente aos desastres, tanto esses socioambientais, quanto pandemias, quanto desastres tecnológicos. E a minha pesquisa está pautada no objeto de cidade do Rio de Janeiro, mas partindo do panorama de quais são os melhores exemplos no Brasil e no mundo que podem ser utilizados nas cidades, nas grandes cidades do país, e, a partir disso, gerar um histórico do que pode ser feito melhor, o que ainda deixou a desejar, para que não precisam ser repetidos os mesmos testes e as mesmas coisas em todos os lugares. E a gente identifica, na minha pesquisa, também identifiquei isso que a Viviane falou, que eu já tinha falado, que é essa dificuldade de gerir informações. Precisa de uma informação disponível e unificada, para que as decisões possam ser tomadas baseadas nela. As informações precisam se comunicar, as informações precisam estar numa mesma medida, elas precisam se comunicar entre elas, além de estar disponíveis. Porque não adianta ter o dado disponível, mas se você não consegue traduzir isso e fazer as coisas conversarem, você não tem a informação, você tem um dado solto que muitas vezes você não consegue nem utilizar. E quando você tem métrica, quando você tem dado, você consegue tanto informar melhor quanto planejar melhor. Quer dizer, vocês estão dizendo de uma maneira diplomática que não existe relação entre o governo federal, o governo estadual e os governos municipais para enfrentar esses desastres naturais, né? Quer dizer, nós precisamos, de fato, atentar para essas questões, porque nós estamos entrando em período eleitoral e isso vai influenciar, né, as decisões dos eleitores. Olha, eu queria agradecer muito a participação da Luísa Deschamps e da Vivi Japiaçu. Eu acho que o papo foi esclarecedor, foi muito bom. Muito obrigado pela disposição que vocês de participar. E agradecer também a você que nos assiste, a sua audiência. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Obrigada.